A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e com a permissão e graça do Senhor, nós estaremos hoje falando dos capítulos 6, 7 e 8, né? Mas nós vamos ler um texto bíblico para a gente iniciar, em Romanos também, capítulo 8, versículo 1, né? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Até o versículo de número 4. Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. O assunto é a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto era impossível que a lei, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Nós já falamos um pouco da importância da carta aos Romanos, dos esclarecimentos que o apóstolo Paulo nos traz, falando nós, né, para nós, igreja de Cristo, né? Não só a igreja hoje, como a igreja ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? E naqueles anos lá, naquele princípio, né? No início da igreja, naqueles primeiros anos, né? Existia um conflito muito grande, como já dissemos, entre os judeus convertidos, né? E os convertidos que não eram judeus, né? Que a Bíblia chama de gentios. Então, os judeus, eles insistiam ferrenhamente, assim, eles tinham um ponto de vista muito determinado, assim, e não abria mão de que era necessário cumprir a lei, e a pessoa precisava aceitar Cristo, mas tinha que cumprir a lei para ser salvo, tinha que guardar o sábado, tinha que circuncidar, tinha que guardar uma série de preceitos da lei, né? Para serem salvos. Se isso fosse necessário, o sofrimento de Jesus perderia todo o sentido, perderia todo o valor. Então nós alcançamos salvação não é pela lei, né? Aquela lei do Antigo Testamento, a lei que foi dada para os judeus, não. Nós alcançamos salvação porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Ele sofreu, Ele padeceu, Ele deu a vida dele por nós. Então é por isso que nós temos salvação, né? Claro que existe a santificação, o processo de santificação é consequência da vida cristã, é consequência do relacionamento com Deus, né? Isso aí é necessário, é indispensável e é importante para todo crente, mas não é necessário mais aquelas obras da lei, tá bom? Então Paulo escreve aos Romanos e ele aborda bem essa questão, ele trabalha muito esse assunto aí. Mas nós vamos falar aqui, né, dos capítulos 6, 7 e 8 na noite de hoje, ainda que de forma bem resumida, né? Que a proposta é esta, né? Se fosse um estudo exaustivo, um estudo tipo versículo por versículo, com certeza o nosso aprendizado seria muito maior, né? Mas não é a proposta para o momento, não. Permitindo o Senhor, em um momento futuro, a gente pode fazer isso também, porque é muito importante, tá bom? Mas nós vamos lá. Na sequência aí nós temos, no capítulo 6, versículo de 1 ao 23, é falado da santificação através da morte para o pecado, né? A santificação nossa, afinal de contas, esse corpo tem que estar morto para o pecado, né? Aí em Cristo morremos para o pecado, versículo de 1 a 14, nós vamos falar até o 23 aí, mas no versículo de 1 a 14 fala que nós morremos em Cristo, né? Para o pecado. A Bíblia fala que nós estamos servindo a Cristo em novidade de vida. Fala também, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós que estamos em Cristo, né, já somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Então hoje a vida que nós temos em Cristo é diferente da vida que tínhamos antes.
A conduta que a gente tinha antes de servir a Cristo é uma que ficou no passado, digamos assim, que morreu, né? A velha criatura com aqueles feitos, comportamento e atitudes que não agradam a Deus, essa velha criatura morre, né? Essa velha criatura não pode permanecer viva, né? Quem está vivendo é uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem, né? Ressuscitado ou vivificado em Jesus, né? E por isso que ele fala, né, que em Cristo nós morremos para o pecado, né? Na sequência aí, nós temos também, que ele fala no versículo 3 e 4, que morremos em Cristo no batismo nas águas. Quando a gente é mergulhado lá, é a consumação desse ato, né, dessa morte aí, ainda que é algo simbólico, né, no sentido físico, mas espiritualmente está morrendo a velha criatura, né, e está ressuscitando, nascendo uma nova criatura ali, né? Porque é a confirmação do nosso vínculo pessoal com Cristo, da nossa entrega para Cristo, né? Da nossa nova vida com Cristo. Então, no batismo, morremos, né? E ressuscitamos ao mesmo tempo. Isso aí, humanamente, as pessoas não compreendem, mas isso é discernido espiritualmente, né? A gente morre e ressuscita em Cristo naquele momento, tá bom? Na sequência nós temos, dos versículos 15 ao 23, falando da santificação como norma de obediência, como regra de obediência, como consequência da nossa nova vida em Cristo. A santificação, nesse caso aí, torna-se algo natural, normal. O que acontece? Eu agora, como seguidor de Cristo, né? Eu tenho que ter um comportamento diferente. Eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu tenho que ter uma conduta diferente, eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia antes, principalmente aquelas que são pecaminosas, que desagradam a Deus, agora que eu sirvo a Cristo, agora que eu sou um seguidor de Cristo, eu não posso mais fazer isso. E Paulo, ele traz isso à tona para os irmãos de Roma, né? Porque na época o pecado também assolava, o pecado também ele oprimia, o pecado também ele era muito forte, o pecado também ele exercia muita sedução nas pessoas, como hoje também, não é diferente não, né? Continua sendo tentador. Então ele quer dizer o seguinte, que nós devemos nos santificarmos, buscar a santificação constantemente, diariamente, permanentemente, né? Como uma conduta de uma forma de obediência. Devido ao quê? Devido à nossa nova vida em Cristo. Porque não faz sentido, eu dizer que sou seguidor de Cristo e continuar na prática das velhas coisas. A gente, como crentes, conhecedores da palavra de Deus, a gente sabe que isso não é conduta, né? Isso não é conduta de ninguém. E quando a gente vê uma pessoa desse jeito, a gente costuma dizer que ela é desconcertada, né? Que ela não é fiel ao Senhor. Quando ela se diz seguidora de Cristo, mas continua fazendo coisas que não condiz com os seguidores de Cristo, que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, como a santificação ela é consequência da nossa nova vida em Cristo, isso é automático, né? Vai mudar, tem uma mudança aí, porque entregar-se a Cristo é arrepender-se do velho hábito de vida, da velha conduta de pecado, e agora passa a servir a Ele, né? A santificação também, por meio de Cristo, o homem deixa de pecar, né? A gente precisa desse vínculo com o Senhor, dessa comunhão com Ele, de estar ligado a Ele, porque sem Ele, Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, nós não conseguimos resistir ao pecado. Sem Jesus, o pecado nos envolve, né? Sem Jesus, o pecado consegue nos seduzir e a gente cai. Mas quando a gente se relaciona com Cristo, se fortalece nele, como Paulo vai falar lá na frente, ele fala para nós nos revestirmos de Cristo e não termos cuidado da carne e suas paixões. Então, quando a gente se enche do Senhor ou se enche do Espírito, obviamente vai ficar mais difícil para a gente cometer pecados, né? Isso não quer dizer que a gente vai dizer agora, eu não peco mais, eu sou perfeito, não.
Através de Cristo, através do Senhor Jesus é que a gente consegue isso, é que a gente tem essa vitória. Então essa vitória não é uma vitória conseguida pela nossa força, é uma vitória que vem do Senhor Jesus. À medida em que nós nos entregamos a Ele, à medida em que nós nos rendemos a Ele, à medida em que nós seguimos a Ele, à medida em que nós nos esforçamos para fazer a vontade dEle, estar com Ele, seguir a Ele, servir a Ele, viver para Ele, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos espiritualmente e aí nós temos condições por meio dele de vencer o pecado. E o processo de santificação vai sendo executado em nossas vidas e nós vamos, à medida que o Senhor vai nos dando mais dele, mais de si, a natureza de Cristo vai se fazendo mais presente em nós, né? A Bíblia fala que nós somos transformados, né? Nós vamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá, né? Prosseguindo aí. Vamos ao capítulo 7. Isso foi um breve resumo, né? Uma síntese muito grande do capítulo 6, viu? Porque ele é bem extenso, assim, no que diz respeito ao conteúdo dele. Se a gente for falar versículo por versículo, a gente vai muito longe. Na sequência nós temos, no capítulo 7, a santificação por meio da morte para a lei, né? Capítulo 7, versículo do 1 ao 25. Nós temos a liberdade do domínio da lei, versículo de 1 ao 7. Nós não estamos presos à lei, né? Como os judeus estavam presos à lei. Eles estavam vinculados a ela. E eles tiveram, os judeus que aceitaram a Cristo, eles tiveram muita dificuldade a princípio de se desprender da lei. Mesmo assim, com tudo que o Senhor fazia, com a vivência que eles tiveram, alguns, né? Não só os 12, teve outros também, que tiveram a vivência com Cristo, que caminharam com Ele, que andaram com Ele. Depois eles receberam aquela manifestação poderosa do Espírito Santo, né? Lá no dia de Pentecostes, tinha cerca de 120 pessoas no cenáculo, o Espírito Santo desceu ali no meio deles, desceu sobre eles, né? Uma demonstração de poder, e os anos que se seguiram ali, foi de grande manifestação do poder de Deus de diferentes formas, sinais, maravilhas, prodígios. O Senhor operou grandemente, milagrosamente, fez coisas extraordinárias, fantásticas por meio dos apóstolos. Mas com tudo isso, as pessoas ainda tinham dificuldade de se desprender da lei. Isso causou muito atrito para eles lá, né? Eles não conseguiam ficar assim, se desprender totalmente. Isso levou muito tempo, muita batalha, para poder o entendimento deles absorver isso aí, entender que em Cristo eles não precisavam mais da lei, né? Não era mais necessário eles cumprir todo aquele ritual da lei. Vocês lembram? Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi preso no templo, o que ele estava fazendo lá? Ele estava cumprindo um voto. Ele tinha feito um voto com alguns irmãos. Ele tinha se santificado antes de entrar no templo. Depois raspou a cabeça, fazendo um voto, fazendo um sacrifício aos moldes da lei, do jeito da lei, para que as pessoas pudessem vê-lo, que ainda ver que ele ainda estava vinculado à lei, que ele não estava transgredindo a lei. Então isso foi muito forte neles, eles tiveram muita dificuldade. E os gentios, quando se convertem, aí eles vão para cima dos gentios e dizem: vocês agora têm que guardar a lei. O gentio não, mas espera aí, eu estou aceitando a Cristo, a lei já existia antes, já era pregada antes, já era ensinada antes, mas agora eu estou aceitando a mensagem de Cristo. Não, mas você tem que guardar a lei, você tem que obedecer a lei. E eles tiveram dificuldades com relação a isso, e Paulo foi o que muito contribuiu para aliviar podemos dizer assim, esse jugo dos gentios, né? Que eles não tivessem essa sobrecarga de ordenanças e mandamentos da lei. Então, em Cristo nós estamos libertos do domínio da lei, né? Na sequência nós fomos libertos por Cristo. Então, hoje a gente não precisa mais guardar a lei, por quê? Porque a gente está debaixo da graça.
Hoje nós somos servos de Cristo, nós somos seguidores de Jesus. Ah, mas você não faz isso que está na lei. Você tem a Bíblia, mas você não guarda o sábado, por exemplo. Você tem a lei, você tem a Bíblia, mas você não faz a circuncisão. Não preciso disso, porque em Cristo eu não tenho necessidade disso. Eu sou seguidor de Cristo, Eu aceitei a Cristo, eu não aceitei a lei judaica. Eu aceitei a Cristo. É Cristo que é o meu Salvador. Foi Ele que morreu na cruz por mim. Eu estou seguindo a Ele, eu estou servindo a Ele. Minha vida está nele, não está na lei. Nós estamos debaixo da graça. A função da lei, Versículo 7. A função da lei é a seguinte: a lei revela o pecado e o salário do pecado é a morte, A lei, ela vinha e mostrava para as pessoas o que era desobediência e transgressão. Paulo fala sobre isso, ele vai dizer assim: eu só vim saber que cobiçar é pecado porque a lei diz que é pecado, Então, ele cita o exemplo de mandamentos da lei, mas ao mesmo tempo ele diz assim: olha, eu não estou dizendo que eu estou numa vida sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo, e a lei de Cristo, ela me dá liberdade para servir a Deus, mas a liberdade também não me permite pecar, porque em Cristo eu não posso mais, eu não figuro mais, eu não sou mais servo do pecado, eu sou agora servo de Cristo, eu estou liberto, e agora eu posso servir a Deus em novidade de vida, sem a preocupação com a lei, A impotência da lei, versículo 14 ao versículo 25 do capítulo 7. Nós estamos debaixo da lei e a impotência da lei é o seguinte: a lei não pode salvar. A lei não tem poder de salvar. Só Cristo salva, só Jesus salva. A lei não dá essa certeza de salvação, Não dá essa garantia de salvação. Porque Paulo vai escrever mais tarde dizendo assim, que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Mas vai ser justificado por quem? Por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus. Certo? É assim que seremos justificados diante dele. Por isso que devemos estar sempre nele, firmes nele, Louvado seja Deus. Agora vamos falar do capítulo 8, O capítulo 8 a gente divide em dois blocos. Esse aí é o primeiro, capítulo, versículo 1 ao versículo 27, Nós temos aí a ação de Deus em Cristo, versículo do 1 ao 4, e foi até o texto que nós lemos aqui, O que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nos fez, o que Ele fez? Em Cristo nós estamos livres da condenação, Em Cristo nós estamos livres da condenação, tanto da condenação da lei, quanto do pecado, condenação que qualquer uma que seja, nós estamos abrigados, nós estamos amparados, nós estamos guardados, nós estamos protegidos em Cristo, Em Jesus nós estamos protegidos, em Jesus nós estamos salvos, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, A vida no Espírito, versículo 5 ao versículo 11, do mesmo capítulo 8, Guiados pelo Espírito, hoje nós somos guiados pelo Espírito, Em todo lugar o Espírito está conosco e nós devemos ter essa comunhão e esse relacionamento bem próximo e íntimo com o Espírito de Deus, para sermos guiados por Ele. Tem muitas coisas que a gente sabe assim, a gente percebe que isso não convém, isso não está de acordo. O Espírito nos faz sentir isso, o Espírito nos direciona à medida em que nós nos relacionamos com Deus. Então hoje nós não estamos mais presos aos rituais do Antigo Testamento, mas nós estamos hoje guiados pelo Espírito. Na época da lei, o Espírito ele era dado para poucas pessoas, para razões muito específicas, para um profeta, para um sacerdote, que exerciam funções específicas, proféticas, sacerdotais, muito específico, a gente tem uma série de profetas no Antigo Testamento, mas o número da população era muito maior e tinha muito mais gente, mas poucos são os profetas em relação à quantidade de pessoas existentes. E hoje não, hoje o Espírito Santo é dado para todos os crentes, todas as pessoas, não importa quem ela foi, o que ela fez, como ela era, aceitou a Cristo, recebe o Espírito de Deus. E a partir daí o Espírito fica com essa pessoa, enquanto ela estiver dando lugar ao Espírito, o Espírito estará na vida dela, atuando, ajudando, ensinando, direcionando, conduzindo. É Ele que nos ajuda em tudo, Ele nos ajuda a orar,
Ele nos ajuda na leitura da palavra, Ele nos ajuda no viver diário, de todas as formas, nos direcionando. Mas é claro que nós precisamos estar buscando, estar insistindo, persistindo para que a nossa comunhão com Ele seja aumentada, para que a nossa vida de fato seja guiada por Ele em todos os sentidos, né? Obrigações e privilégios que nós temos no Espírito, a partir do versículo 12 ao 17. Mortificando a carne, é uma obrigação, a carne precisa mortificar. Quando a gente fala de mortificar a carne, está falando de mortificar para as paixões pecaminosas, para os desejos, para tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, para tudo aquilo que não condiz com um crente, com uma crente, com um servo, com uma serva de Deus. Essas coisas, para as práticas pecaminosas, para toda sorte de obras da carne, nossa carne tem que se mortificar, né? Afinal de contas, nós temos que ser uma nova criatura. Não podemos mais carregar coisas da velha criatura: ódio, rancor, mágoa, ira, inveja, essas coisas, esses sentimentos aí, todas as outras coisas mais. A gente não pode carregar isso. É tanto que a gente fala sempre, a Bíblia nos ensina muito sobre o perdão. O cristão tem que perdoar. Eu não tenho que esperar para amanhã. Eu vou pensar se eu perdoo a ofensa que a pessoa me fez. Eu vou pensar amanhã. Eu vou ver se ela merece. Não é isso. O perdão tem que ser instantâneo. De preferência, irmãos, no ato da ofensa, para a gente não guardar mágoa, né? Para a gente não guardar rancor. De preferência, a pessoa fez a ofensa, a gente tratar logo de perdoá-la naquele momento. Nem que ela não nos peça perdão, mesmo que ela não venha pedir perdão, mas a gente ter a atitude de perdoar. Isso faz parte da nova vida em Cristo. Isso faz parte da vida do cristão. A gente não pode guardar essas coisas, guardar mágoa no coração, carregar um sentimento de mágoa, de rancor pela vida inteira. Para que? Isso é desperdício, isso é prejuízo espiritual, isso dificulta, por que não dizer que impede a nossa entrada no céu. Se Jesus vir arrebatar a igreja e a gente tiver com o coração assim, a gente não vai ser arrebatado. Então, a nossa nova vida em Cristo, a carne precisa ser mortificada. Por quê? Porque agora nós somos filhos de Deus. Esse é um dos privilégios da vida espiritual, de ser guiado pelo Espírito, da nova vida em Cristo. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sim, nós não somos qualquer pessoa, ainda que o mundo não nos reconheça assim. Mas que adianta? Que importa? Para quem vai esquentar a cabeça com isso? O importante é que Deus nos reconhece como seu filho. Pronto. Essa é uma riqueza que não tem preço. Somos reconhecidos, Deus nos olha e nos vê como seus filhos, né? Deus nos trata como seus filhos, ainda que nós estamos aqui nesse mundo, ainda com as limitações humanas, né? Mas Deus nos trata como seus filhos. Somos tratados, cuidados, zelados por Deus como seus filhos. Em todo tempo Deus está trabalhando em nós para nos levar para o céu. Todo o projeto de Deus em nossas vidas se resume em levar para o céu. Façamos o que fizermos aqui na terra, qualquer coisa, pequena ou grande, vivamos aqui pouco ou muitos anos, não importa, mas todo o tempo de Deus trabalha em nós visando nos levar para o céu. O trabalho de Deus é esse, nas nossas vidas, é para nos levar para o céu. Como eu estou falando, vivamos aqui pouco ou muitos anos, não importa. Mas esse tempo todo de nossa existência aqui, Deus está trabalhando em nós, com tudo que envolve a nossa vida diária, tudo que envolve a nossa vida, né? A família que temos, aonde estamos, onde trabalhamos, tudo, né? Como vivemos, toda a nossa vida, Deus trabalha visando nos levar para o céu. A gente não vai se enganar e achar que nós vamos ficar aqui eternamente. Não, isso é uma ilusão de muita gente, né? Vive, de certa forma, aqui como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse sair daqui, né? Como se aqui fosse, e como se ele nunca fosse, não só morrer é o ponto final da vida, né? Como também se não fosse ter dificuldades, como se não fosse ter problemas. Não. A gente tem problemas, infelizmente tem, faz parte da vida humana, mas todas as coisas
A Bíblia diz que contribui, Paulo escrevendo aos Romanos também, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas, né? Mas até as difíceis, até, digamos assim, as trágicas, sim, até essas. E eu não sei explicar para você como contribui no caso específico da vida da pessoa, eu não sei, mas eu creio na Bíblia, eu creio no que está escrito. E se a Bíblia diz que contribui, contribui. Se a Bíblia está dizendo que contribui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Então são todas as coisas? Então é todas as coisas. A Bíblia diz isso? Então eu creio na Bíblia, né? Eu posso não entender como o processo se faz, mas a Bíblia está dizendo que é assim, então é assim. Então agora nós somos filhos de Deus, então portanto a carne tem que ser mortificada. Cuidados pelo Espírito, versículo 18 ao 27. O Espírito nos ajuda com intercessões, o Espírito nos ajuda nas orações, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e limitações. Muitas vezes a gente passa por situações que, meu Deus do céu, foi a mão de Deus. É o Espírito de Deus que está conosco, né, nos ajudando. Os livramentos, os cuidados os mais diversos que envolvem a nossa vida, cuidado na saúde física, cuidado na vida diária, cuidado na nossa sobrevivência humana aqui, é tudo coisa do Espírito de Deus, é Ele que tem cuidado, E Ele que nos cuida de nós também. Muitas vezes a gente vai fazer coisas erradas, o Espírito Santo nos direciona, nos faz mudar de ideia, e depois a gente percebe, rapaz, aquele negócio não era certo, aquilo não ia dar certo, não era daquele jeito, e graças a Deus o Senhor me livrou. É a ação do Espírito Santo em nós constantemente, permanentemente, tá bom? Vamos lá, a segunda parte agora do versículo 28 ao 29, do 28 ao 39, do capítulo 8. O objetivo de Deus em nós é consumado, O objetivo de Deus em nós é consumado de que forma? Deus controla tudo para fazer a vontade dEle, A vontade de Deus em nós, a vontade de Deus ser consumada em nossas vidas, Como eu falei, Deus trabalha em nós visando nos levar para o céu. E nós precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. E a nossa dificuldade nessa questão aí é por quê? É porque a vontade de Deus normalmente é diferente da nossa. Difícil coincidir as duas. É difícil as duas coincidirem. E nessa questão aí, a gente precisa ter a sensibilidade de que quem precisa mudar somos nós, não é Deus. Deus ele é perfeito, nós não, Deus é o ensinador, é o orientador, é o direcionador, é o cuidador. E então nós devemos, claro, aceitar a direção de Deus, o direcionamento de Deus. Devemos aceitar a vontade de Deus. E isso muitas vezes choca com a nossa vontade, E aí às vezes a gente tem dificuldade para ceder, tem dificuldade para abrir mão. Mas não adianta, irmãos. Deus não vai mudar o projeto dele nas nossas vidas para atender um capricho nosso. Não vai, em momento nenhum. Por uma que a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é nos levar para o céu, Então Ele está trabalhando isso em nós, Ele controla todas as coisas, controla tudo, absolutamente tudo, E a gente devemos estar sensíveis a isso, Compreendermos, nem sempre é fácil, mas com a vida de oração e leitura da palavra a gente melhora, à medida que a gente também quer, À medida que a gente também deixa, Deus trabalhar nas nossas vidas, Vamos lá, prosseguindo. A certeza em Cristo, versículo 31 a 39, para a gente finalizar o capítulo aí. A nossa certeza em Cristo é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, com Jesus a vitória é certa. É continuar nele, seguro nele, sustentado nele, firmado nele. Vai passar o tempo, vai passar as semanas, os meses, os anos, mas se permanecermos firmes, nós vamos ver, enquanto aqui estivermos, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Mesmo quando a gente acha que a situação está sem controle,
né? Mesmo quando a gente acha que o momento Deus está distante, quando passa tudo a gente percebe, teve a mão de Deus, teve o cuidado de Deus, teve o zelo de Deus, né? Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então permaneçamos nele, antes sermos abundantes, porque a vitória é nossa com certeza. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fale mais ao coração dos irmãos. E para a gente finalizar aí, a segurança de uma vida cristã vitoriosa é ser guiado pelo Espírito de Deus, né? A segurança de nossa vitória é essa, é ser guiado pelo Espírito, não é andar como eu quero. Embora a gente, como eu falei, muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer como a gente acha que é o certo, mas a vontade de Deus é perfeita. Então ser guiado pelo Espírito não significa que Deus vai fazer a nossa vontade, é nós que temos que fazer a vontade de Deus, abrir mão da nossa, e o cuidado de Deus será permanente nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe.